Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Conecta Economia. Não vou falar mais que o programa é semanal, porque a gente já quebrou esse ciclo, mas seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus. Opa, fala Will, Douglas e agora hoje a nossa convidada Bianca. Queria agradecer a audiência do pessoal aí. E é isso aí, vamos mais um episódio aí. Isso aí, Douglas. É isso aí, pessoal. Trazemos aí mais uma convidada aí com a gente, né? A Bianca. Seja bem-vinda, Bianca. Espero que você goste aí do nosso conteúdo, do nosso canal e possa compartilhar aí com a gente também as informações e tudo mais. Bem-vindo. Bianca, se apresenta para o público. Quem é você, cara? Primeiramente, obrigada, Matheus e meninos, pelo convite. Eu espero estar somando aí nesse episódio do Conecta. Bom, a Bianca, ela é apaixonada pelo mercado financeiro também, assim como vocês, e eu estou iniciando agora, né, nessa carreira aí, mas eu espero poder estar agregando com esse episódio. Excelente. Bianca, seja muito bem-vinda, fique à vontade, tá? Você sinta-se no seu quarto. Sinta-se como se Pior que eu sou eu mesmo. Eu sei. Vamos lá, antes da gente partir para as notícias, pessoal. Primeira coisa, conseguimos finalmente ser afiliados da Amazon, tá? Entramos para esse programa. Aqui embaixo, no post, vamos começar a inserir links para a seção de livros da Amazon. E também, conforme os episódios forem decorrendo, conforme for pertinente, os nossos analistas vão recomendar livros, tá? Hoje já tem um livro aí para ser recomendado sobre um assunto que eu não vou dar spoiler, beleza? Vamos virar a mesa, pessoal? Bora. Bora, vamos lá. Vamos embora. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Só um instantinho. Foi. Primeiro assunto do dia, senhores. Da CNN Brasil. Só lembrando que os links estão sempre nas nossas postagens, no LinkedIn e nas nossas redes sociais, beleza? Perfeito. Como deve ser a privatização da Eletrobras segundo o projeto que está no Congresso? Eita! O governo tenta pela terceira vez em anos recentes fazer vingar a privatização da Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica da América Latina e uma das 5 gigantes estatais do país, ao lado da Petrobras, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Juntas, as Big Fives, que nome, enfim, juntas as Big Fives representam cerca de 85% de todo o capital federal, com suas mais de 200 estatais, de acordo com o Tesouro Nacional. O fim do controle público na Eletrobras é o ponto central da medida provisória 1031 de 2021, apresentada pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro e seus ministros ao Congresso em fevereiro deste ano. Vou ler só mais um parágrafo, tá? A MP aguarda para os próximos dias a sua votação pelo Senado, depois de já ter sido aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados, e com uma votação suficientemente forte para deixar o prenúncio de agora vai. Foram 166 deputados contra 313 a favor, muito mais que o necessário para o MP e o suficiente para aprovar a alteração à Constituição. Vamos lá, senhores, a gente tem esse elefante branco, eu não queria chamar assim não, mas vou chamar, esse elefante branco gigantesco que são as estatais do Brasil, e a primeira que tramitou já pelo Congresso é a Eletrobras, tá? Tardiamente, não vou levar isso em consideração aqui, porque eu tenho uma opinião muito forte acerca disso, mas, Matheus, cara, o que você achou dessa questão da privatização, porque ela tem alguns pontos polêmicos, né, cara? Então, Will, primeiro eu vou esclarecer um negócio que acho que muita gente estava falando, né? Tinha 3 pontos especiais dentro da MP que foram derrubados e que melhorou muito esse projeto de privatização. Então, o primeiro é a possibilidade da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, interferir na comercialização de energia no futuro, sem dizer como e por quê. O segundo ponto é a obrigação da Eletrobras de abrir mão de 47 bilhões em ativos. E o terceiro ponto era a obrigação de negociação dos empréstimos compulsórios a valores bilionários acima dos provisionados pela empresa. Então, esses eram 3 tipos de jabutis que estavam dentro da MP e que, de alguma forma, não deixaria a privatização assim tão
tão eficiente. Esses 3 pontos foram derrubados. Então, eu acredito que a Eletrobras, no saldo no final, a privatização da Eletrobras ela é positiva. Por quê? Primeiro, o conselho a administração, a governança da empresa vai passar do setor público, então a Eletrobras vai deixar de ter 61% das ações ordinárias, vai passar a ter só 45%, e o controle, a gestão da empresa vai ser privada. Isso é muito importante, porque todo o planejamento, toda a gestão vai ser de forma privada. Isso vai tornar muito mais eficiente, muito mais profissional. Acho que isso é um ponto importante. E outro ponto também é que a gente vai voltar naquela discussão que a gente já falou em vários outros episódios e tal, que existe a privatização ideal, que é aquela que é 100%, o Estado não tem mais nenhum envolvimento com a empresa, e existe aquela privatização que é possível de se passar no Congresso. A gente tem que lembrar que a gente tem 30 partidos políticos aproximadamente no nosso Congresso hoje, que é algo inimaginável. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo você tem 3, 4, 5 partidos no máximo. E o partido que é o do governo, se ele não conseguiu a base com os seus próprios deputados para compor a maioria no Congresso, ele vai tentar, de alguma forma, formar algum tipo de aliança, vai negociar, e aí ele obtém maioria. Aqui no Brasil, não, a gente tem 30 partidos políticos. Então, é óbvio que você mandar um MP de uma privatização, ela precisa atender a esses 30 partidos. Então, é uma situação muito complicada. Eu acho que dentro da possibilidade, isso eu deixo bem claro, acho que dentro da possibilidade do Brasil hoje, a privatização da Eletrobras foi excelente. E aí eu faço questionamento, né? Muitos, não vou citar nomes de partido nem nada, mas a gente sabe que teve pessoas que se dizem liberais e que votaram contra a privatização da Eletrobras. A pergunta é, se o voto deles fosse decisivo para definir se a Eletrobras seria ou não privatizada, eles votariam da mesma forma? Votariam contra toda a MP? É isso que eu faço questionamento. Cara, esse é um bom questionamento, porque primeiro, tem alguns pontos que são complicados, cara. Por exemplo, a questão do carvão, a questão da energia a carvão e tal. E foi um dos motivos. Eu sei de quem você está falando, não vou falar aqui, óbvio, mas eu sei de quem você está falando. E isso é um jabuti, cara, que tá lá dentro ainda. Não sabemos se vai sair, provavelmente não, mas ainda assim é um passo para a questão da privatização, e a gente não sabe o que vai acontecer no Senado, porque podem acrescentar mais coisas, podem acrescentar mais problemas, e também como podem retirar trechos que continuam problemáticos lá dentro, porque eu não posso dizer que é perfeita, e eu sei que você não falou isso. Só que eu acho que ainda precisa dar uma lapidada melhor. Você concorda comigo, Bianca? Eu concordo. E tocando nesse ponto, é bom lembrar que, assim, apesar da privatização ela acontecer, ela acontece de maneira diferente do que normalmente a gente vê, né? Porque tem muita gente contra, só que o propósito dessa MP, na verdade, é diluir o controle estatal, não tirar totalmente o controle do governo, né? Vamos assim dizer. Mas isso vai ser feito através de novas ações. E, assim, o governo ainda continua ali, né? Ele não vai sair. Eu acho que é bom também lembrar disso. Não, é interessante isso, porque é uma privatização. Na TI, a gente tem algumas terminologias, que é o BUT, ou seja, BUT, que é vamos botar assim, eu vou fazer Scrum, but, ou seja, é algo, não é a essência daquilo. O que a gente tem aqui é uma privatização, but. Por quê? Não vai sair do controle do governo 100%. Vai ter alguma coisa ali que o governo vai continuar. E então, eu não sei o se isso é governo saudável. o governo ele vai ter 45% das ações ordinárias ali. Vai ser sócio Então ele vai minoritário. ter, isso, ele vai ter algumas decisões de veto, mas a governança em si só vai ser na parte privada, né? Então eles vão pegar os outros 55% e vão dividir e também criar um dispositivo ali que impede que uma única pessoa tenha mais de 10% dessa participação.
Então, eles vão diluir, vão emitir mais ações e vai ficar dessa forma. Realmente, o governo ainda vai continuar participando. É um controle compartilhado, né, na verdade. Mas, assim, eu acho que diante da realidade, só de você ter como maioria de ponto decisivo uma gestão privada ali, eu acho que já é um grande ganho. Douglas, o que você pensa acerca disso, cara? Dessa privatização but? Eu acredito que é muito o que nós temos hoje entre o setor público e o setor privado, né? Essa junção dessas duas economias aí, essa junção. E eu qualifico e caracterizo essa hipótese de privatização como mais ou menos uma via dentro do campo da ciência econômica intitulada pela teoria da escolha pública, dizendo sobre a teoria da captura regulatória. Então, assim, eles utilizam, através da conceitualização, a intervenção reguladora do Estado como sendo motivada pela proteção ao bem público. Foi majoritariamente isso feito dentro dessas cláusulas contratuais. Tanto é que eles beneficiavam os servidores públicos ali já da Eletrobras, como ganhos de capital também, dividendos, entre outros meios também. Então, isso aí é um clássico exemplo, na minha opinião, uma teoria da captura regulatória. Então, tu vê aí o Estado utilizando a seu bel favor uma empresa que eu não vejo dessa forma como algo estratégico. Eu acredito que isso não existe. São empresas não é instituição de caridade, ela está ali para fins econômicos. Então, quanto mais livre ela for e ela se adequar ao comportamento de mercado, aos agentes de mercado, melhor. Assim, ela consegue amadurecer e atingir a sua maturidade através da concorrência de mercado. Então, eu enxergo desse ponto, parto dessa ótica. Então, eu enxerguei dessa forma. A princípio, foi como o Matheus falou, eu acredito sim que, foi feita a proposta foi para o Congresso e lá ali eles, como acontece de praxe, eles vão estar sempre, vão votar de acordo com que aquilo seja possível passar e ir adiante. Então, claro que o texto original, como até você, o Matheus falou, até a Bianca, inclusive, falaram, alguns outros que se dizem liberais, etc., votaram contra. Obviamente que o texto original realmente era o mais propício, concordo, sem dúvida, embora, infelizmente, nem tudo é da forma que a gente quer. Então, os congressistas estão lá até pelo voto do povo, então aqui cada um vai dar o seu ponto focal ali. Então, bom, foi o que deu para passar, deu adiante. Foi como a Bianca comentou também, que foi uma forma de diluir o poder do Estado dentro da empresa, concordo também com esse ponto. De fato, limita, querendo ou não, mas, entretanto, não foi uma melhor forma ideal assim, para você privatizar. Lembro bem que a gente pode até dar um parâmetro até com a Vale, entendeu? Na época da privatização dela, lá no Fernando Henrique Cardoso. Eu ia falar isso, cara. Então, eu ia comentar sobre a Vale. Todo mundo ia falar isso. Então, assim, é um ponto semelhante, assim, não vou falar igual, mas assim, semelhante, onde, mas a Vale é privada, beleza, ela está regida ali entre o setor público e o setor privado, embora as tomadas de decisões dela eram o setor público, então ela estava ali regindo a economia de mercado, embora as tomadas de decisões, os administradores dela centrais era o setor público, assim como a Petrobras, entendeu? É hoje. Então, é basicamente isso, entende? Cara, tem uma questão aqui que me incomodou, eu queria a opinião dos três, cara, para a gente poder entrar no debate da questão. Por quê? Ela sendo sócia minoritária da Eletrobras, ela vai ter algum poder de veto, porque isso está previsto. Ela ter poder de veto sobre decisões. Isso não é ruim para os rumos da empresa, porque se você tem um sócio que é um Estado, imagina só, cara, começa a pensar. Você adquire uma empresa que o sócio é o Estado, é um país, entendeu? O governo federal de algum país X. E ele começa a ter poder de veto dentro da empresa que você adquiriu.
Cara, isso não é um problema ou isso não abre margem para a gente ter problemas até com relação à corrupção, corruptelas, a mexer no interesse de quem está mandando ali na situação? Ou eu estou errado? Então depende do veto, né? Depende, ele vai ter veto em algumas situações mas poder de veto é poder de específicas. veto, Matheus. Essa que é a questão. Ele pode Sim, às poder de vezes veto é poder de veto. Sim, Mas isso que me mesmo assim, ele não vai poder vetar em todo tipo de projetos, assim. E assim, querendo ou não, a governança ela vai ser privada e assim, em termos de avanço de tecnologia, eu acho que vai ser muito mais rápido com essa participação privada na Eletrobras do que o que a gente tem hoje. Então, por exemplo, a escolha de presidente, a escolha da diretoria, ela vai ser toda privada. Então, vai deixar de ser um cargo público e já é mais eficiente. Então, o CEO da Eletrobras, por exemplo, ele vai ser um cara que vai ser escolhido pelo mercado. Um cara que já tem experiência no mercado. Isso, exatamente. Outro ponto também, as termoelétricas, elas estão mudando a tecnologia dela. Então, as termoelétricas são um problema, acho que talvez a forma mais cara de se produzir energia elétrica. Se produz energia elétrica através de óleo, então eles estão tentando mudar para gás, carvão também, carvão, isso, exatamente. carvão Então, vegetal, acredito que com mineral. uma gestão privada a gente consiga acelerar esse processo e talvez daqui a 10, 15 anos a Eletrobras seja mais privada do que ela é hoje. A gente espera que é isso. Agora, realmente, o veto, o texto diz que é em algumas situações específicas. Situações excepcionais, agora, eu não sei quais. né? Mas ainda... Isso, excepcionais. Se Mas tudo é eu acho que excepcional, não é excepcional, né, Matheus? Exatamente. Esse é o caso de acho que qualquer acionista minoritário. Dependendo da situação, ele também pode ter o poder de veto. Então... Mas assim, também não é bem assim, Will. Simplesmente vamos manipular o mercado, vamos manipular a empresa, levar ela a tal ponto, a tal medida. Tudo, por mais que você tenha ali a maior parte ali de poder decisório, embora existe outra parte dos integrantes também do conselho, também existem as regras se a empresa ela é de capital aberto, também existem já as regras reguladoras de mercado, por exemplo, da CVM, entendeu? Entre outras. Então, não é bem assim você simplesmente tomar tal medida, A ou B ou C. Então, tem um parâmetro, existe estigmatismo. Então, não é bem assim. Tanto é que teve um caso recente, foi inclusive da Petrobras. Salvo engano, houve o modelo de contrato foi alterado para não permitir os problemas que houveram no passado, né? Justamente na tomada de decisão em relação à política de preços da Petrobras. Então, existe todo termos contratuais, cláusulas, etc., que pode levar a prejuízos não só para a União, com os acionistas da companhia também. Então, não é assim fácil, simplesmente porque você tem um voto ali mandatário, entendeu? Então, existe sempre algo atrás ali que é a força, né, cara? E também, querendo ou não, Will, se sua empresa toma uma decisão errada, é provável que ela vai ter que lidar com as consequências, entendeu? Assim como seja pelas forças de mercado ou seja por algum outro método, entendeu? Pelo próprio público consumidor ali, entendeu? De deixar de utilizar o teu serviço, o seu produto e etc. Então, é basicamente isso. Ou até mesmo os próprios investidores tirarem seus recursos dali daquela companhia por estar seguindo uma decisões que não competem, entendeu? Que está fora dentro das estratégias da empresa, etc. Então, é tudo um aparato que não é bem assim, não é porque você tem o maior voto ali, entendeu? Não, sim, eu estou perguntando isso. Pode falar, Bianca. Eu vejo assim dois lados, né? O lado que a empresa, né, as instituições, elas vão poder escolher o presidente. Eu acho isso muito bom, porque a gente vai colocar ali, né? Os acionistas vão colocar ali quem eles acham que tem competência para isso. Mas da mesma forma, até nesse link que você compartilhou,
Tem falando, né, da Golden Share, que são as ações de ouro, né, onde eles vão ter... Aqui dá alguns exemplos que eles vão poder fazer criação de programas e venda de empresas. Eu já fico meio assim com essa parte. Eu acho que eles vão ter que trabalhar um pouquinho aí para poder ver o que encaixa, o que não encaixa, colocar algumas regras e ver como é que isso vai se resolver, porque a gente já não costuma confiar muito quando o governo faz, né? Ainda mais assim, eles poderem criar programas assim, eu acho que eles vão ter que trabalhar um pouquinho mais nisso daí. Sabe, eu acho que Isso é verdade. acho que você tem uma intervenção do Estado muito grande em certas coisas que, na minha opinião, não deveria ter, né, cara? Privatizou, cara, entrega na mão dos caras. E pior, você vai continuar. A gente já falou isso em alguns programas anteriores, né? O modelo de privatização, muitas vezes aqui do Brasil, ou de concessão, ele cria gigantes monopólios, gigantes monopolistas, no caso. Por quê? Eu vou. Quem manda na energia do Brasil, quem manda na energia do Brasil é a Eletrobras. Beleza, então eu vou privatizar a Eletrobras. Cara, por que em vez de eu privatizar a Eletrobras, eu não abro o mercado? Eu privatizo, posso privatizar, beleza, tenho que privatizar, mas eu abro o mercado também para outras pessoas explorarem isso. O exemplo clássico. Pode falar. Então, mas aí a gente vê o problema do Brasil, né? Porque o problema do Brasil não é só ter um Estado inchado, não é só você prometer diversos gastos na Constituição. A gente tem um problema de todo um emaranhado burocrático de leis e decretos e a própria Constituição que impede o Estado até de se reduzir. É um negócio absurdo. É algo que foi feito ao longo da história. E para a gente tentar desembaraçar, desemaranhar tudo isso leva um certo tempo. É muito complicado. Você vê, essa MP, é óbvio, se a gente pensando aqui na cabeça do Paulo Guedes, é óbvio que a MP que ele queria para privatizar a Eletrobras, obviamente que não é essa. Ele não pensou, não, vou deixar 45%. A gente conhecendo mais ou menos como é a cabeça dele. Mas a gente sabe que hoje o Brasil é assim, é tudo muito complicado. Por exemplo, para fazer a declaração fiscal, uma empresa aqui no Brasil leva 1.500 horas, quase 1.200 horas a mais do que a média mundial. É um negócio absurdo. Aqui no Brasil a gente não só paga imposto, como demora para pagar imposto, como é complicado pagar imposto. O Estado é assim também, é tudo... Parece que é uma engrenagem. É burocrático, né, cara? Essa é a grande verdade. É um Estado inchado. É o princípio da burocracia do... Se eu não me engano, acho que é de Marx, mas eu não lembro. Weber, isso. Max Weber. Ele realmente ele já falava bastante sobre isso, Max Weber, a teoria da burocracia lá, né, burocrático. Mas assim, é um Estado inchado, burocrático, arcaico. As leis, muitas vezes, e muitas delas, já não está de acordo, já não está adequada à atualidade, sabe? Ao método contemporâneo. Então, assim, isso tudo contribui muito para a corrupção, para falhas, e para se perpetuar esse método de política no país. Então, assim, engraçado é que há alguns cientistas políticos que dizem que o problema do Brasil, assim, o maior problema não seria a burocracia, né? Na verdade, a corrupção, mas sim a sua burocracia. E aí, também, quando a gente vai... Os dois. Não, é porque se você vai botar, fazer a medição ali entre os países aí do globo, você vê que o Brasil está lá embaixo na corrupção, entendeu? Então, mas aí quando tu vê em questões burocráticas, ele está lá em cima, então está entre as cabeças. Então, você vê que a burocracia, na verdade, o que ele estimula e incentiva dentro da sua sociedade? Qual é o papel dessa burocracia? A corrupção, de fato. A você levar a própria sociedade a tirar da sociedade as virtudes, as mazelas, o que é de bom das pessoas, sabe? Hoje você não vê, dificilmente você vê. É fácil você falar assim, pô, eu tenho uma defesa moral, etc. Mas, por outro lado, você começa a questionar várias atrocidades, várias situações, tomadas de decisões entre as pessoas e até mesmo no meio político. Então, você vê isso. Quando você vai fazer essa análise, você acaba concordando e até entendendo bem, de fato.
realmente, você for ver, pô, não, o problema não é a corrupção, como tu vai ver, mas a burocracia, porque para tudo que você lá fazer, como o Matheus falou, vou fazer uma declaração de imposto, demora tantos anos. Aí você vê uma prática de você querer fazer um jeitinho brasileiro, por exemplo, aí vem esse jargão, o jeito brasileiro de conseguir as coisas, a facilidade, a praticidade de querer essas coisas, mas muitas vezes por conta disso. Pô, hoje você vai numa repartição pública, você perde o dia praticamente. Fica o dia todo ali para resolver tal problema. Então... A própria privatização da Eletrobras está desde o Temer, desde 2017, né? Então, se a gente for um pouco além, o Banco Central, que está há 40 anos já tentando ter a autonomia do Banco Central e só agora veio. Então, a gente vai se deparando com essas questões e quem são os detentores desse problema? Essa é a pergunta, sabe? Quem são os detentores desse problema? Eu acho que é até nítido e claro. Eu tenho um ponto, falando sobre essa parte, tem um ponto reflexivo também, porque assim, é lógico que o governo não dá ponto sem nó, né? Mas eu tenho um lado assim, se tem alguma coisa na minha mão e eu passo para outra pessoa fazer, é porque eu entendo que eu não sou capaz ou eu não consigo sozinha fazer aquilo. Então, eu acho isso também muito bom, essa iniciativa, né, que o Temer teve. Uhum. Não, com certeza. E você entregar na mão de empresa privada, eu acho que você. Porque o cara vai querer explorar a empresa para você ter lucro, entendeu? E o explorar no bom sentido, não no sentido ruim, tá? É um fator óbvio também, sabe o que é? Você, por exemplo, pergunte para si próprio: você consegue fazer tudo sozinho? Não. Cara, então assim, por que se nós, indivíduos, não conseguimos fazer tudo sozinho, por que meia dúzia de burocráticos ou algumas dúzias de burocráticos se acham no direito de que eles conseguem sim fazer tudo sozinho, de melhorar todos os problemas sociais? Questão de ideologia, entende? né, Douglas? Aí entra ideologia, entra um monte de coisa que contamina. E para fechar, eu estava vendo hoje um arqueólogo falando, ele é teólogo, ele é arqueólogo também, que ele falou que as conversas nas universidades elas estão sendo muito sucateadas, porque você tem uma voz que fala uma coisa. Se você vai contra aquela voz, cara, acabou, você já perdeu tudo que você tinha. Você perdeu credibilidade, possivelmente você não se forma. Então a gente tem que começar a mudar esse pensamento de... Isso é um fato mesmo. Isso é um fato mesmo. Eu não tenho... Assim, até eu acho assim, quando eu fazia faculdade, a gente até tinha espaço para debate e tal. Debatia em alguns pontos específicos. Principalmente quando se trata de economia, a gente consegue levar o debate mais para o lado do nível técnico do que propriamente ideológico. Racional, né? Exatas, né, cara? Exatas é mais fácil de fazer. Mas a gente sabe muito bem que existem alguns pontos ali e a gente sempre tem medo, né? Porque uma coisa que o universitário tem é medo do professor, né? Se você fizer com que o professor tenha ódio mortal de você... Foi por isso que eu não tenho meu MBA, cara. Porque eu contestei o cara da FRJ, eu contestei o cara virou e falou: você não vai se formar mais. Acabou, vou fazer o quê? Eu não tenho canudo. Tá, tô aqui, eu tenho 2 pós nas costas e cadê o canudo? Não tem, eu contestei o cara, acabou, irmão. Não tem essa. Mas senhores, tomara que dê certo, tomara que não tenhamos mais problemas com esse MP no Senado e que a privatização ela siga bem e que a gente consiga formas mais justas, não só de distribuição, melhores distribuições, barateamento da distribuição, mas também uma forma da gente gerar emprego aqui dentro do país. Porque quando você não eliminar os cargos públicos, porque eu creio que quem é público vai ser absorvido, mas você expandindo uma empresa dessa para pessoas, a gente traz talentos incontestáveis e a gente consegue fazer eles andarem no país, principalmente com relação à energia elétrica, que já é limpa aqui no Brasil, apesar do que as pessoas falam. A energia no Brasil ela é uma das mais limpas do mundo. Então, que a gente consiga continuar esse ciclo e fazer seguir em frente. Beleza, senhores? Vamos virar a mesa? Bora. Lá. Mas, Will, antes de mais nada, a gente tem mais desses episódios, tá? Falando das questões
da energia elétrica no país em outros episódios nossos. Então, assim, você que tiver interesse a mais aí sobre o conteúdo, volta lá nos episódios anteriores, que a gente tem mais conteúdo, mais informações a respeito disso, e bem completo também, tá? Sim. Então, é isso. São situações sazonais, né? A gente já falou sobre a privatização da Eletrobras aqui. São assuntos sazonais, mas são coisas que estão andando. A gente pegou o princípio da proposta, agora a gente pegou a proposta andando no Senado e muito possivelmente, quando o presidente sancionar, a gente vai sentar e vai discutir. Se é que a gente não vai fazer um especial, né? Porque a gente não sabe ainda. Provavelmente a gente pode fazer um especial. Ó, o que está escrito nessa proposta aqui? E vamos embora e vamos dissecar, porque a gente vai tratando e vai acompanhando, né? Para o público entender que isso que a gente está falando vai impactar a vida dele, vai impactar a conta de luz dele. Beleza, gente? Vamos virar a mesa? Beleza. Bora lá. 1 hora depois. Pessoal, vamos para a nossa próxima pauta. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Lá vem. Notícia do moneytimes.com.br. Lembrando que o link está aqui na postagem no YouTube, se você estiver acompanhando, se você estiver assistindo a gente por vídeo, mas se você não estiver assistindo a gente por vídeo pelo Spotify, está nas nossas redes sociais, tá bom? Vamos lá. Repressão da China sobre o Bitcoin afeta USDT e a taxa de processamento da rede. Os comentários mais recentes de repressão da China na mineração e na negociação do Bitcoin resultaram em receios entre investidores locais e mineradores conforme Tether, seja lá o que seja isso, vocês vão me explicar. Passou por vendas em relação ao yuan chinês após a notícia. O Conselho Estatal da China, órgão do governo central do país, publicou alguns momentos em uma reunião na última sexta-feira do Comitê de Desenvolvimento da Estabilidade Econômica. A reunião comentou sobre uma repressão sobre a mineração e negociação do Bitcoin por parte das iniciativas em evitar riscos financeiros. Eu vou parar por aqui, porque eu tenho uma pergunta muito categórica para fazer para vocês. Por que a China está com medo do Bitcoin? Porque a China não teria essa repressão toda se ela não tivesse algum medo. Matheus, joga na mesa aí, por favor. Então, Will, primeiro que não foi a primeira tentativa, né, da China proibir o Bitcoin, isso acho que vem desde 2012, 2013, mas acho que foi a primeira vez que foi uma decisão mais forte, né, acho que veio da cúpula do ministro de Economia deles lá e parece que agora realmente vai, né, antes era uma ameaça, vamos proibir e tal. Mas assim, a China tem uma cultura ali dentro do país dele que existem muitos agiotas e muita gente que utiliza moedas paralelas e não o Bitcoin não a moeda nacional lá, o Yuan, para fazer empréstimos, comprar alimentos e tal. Então, eu acredito que essa proibição do Bitcoin não seja tanto pelo Bitcoin, mas sim por causa dessa situação. Agora, realmente, o Bitcoin agora está numa queda bem expressiva, né? A gente viu essa última semana. E fazendo uma análise técnica do gráfico do Bitcoin, o Bitcoin estava... Quando a gente a gente faz análise técnica, a gente tem a linha de suporte e a linha de resistência, né? Então, a linha de suporte é o mínimo ali e a linha de resistência é o máximo que o preço pode chegar em um determinado período. Só que quando ele muda de direção, ele muda de rota, a direção do preço daquele ativo financeiro, se ele romper a linha de suporte, essa linha de suporte vira linha de resistência, então essa mínima se torna máxima por um período, e aí ele pode ficar por muito tempo, não ultrapassar essa linha analisando essa última semana aí, de $43 mil aproximadamente. Então, cara, o Bitcoin ele trouxe um grande ponto positivo, que é a tecnologia blockchain, né? Então, a tecnologia blockchain é sensacional, é algo que pode agregar muito à nossa sociedade, e não só, é uma tecnologia que está sendo estudada até pelas moedas que virão, né? As moedas digitais estatais. Eles chamam de CDBC, se não me engano, não sei se a sigla está certa, que isso é um projeto que o Brasil também vai digitalizar o real,
A China também está digitalizando o real, o Yuan, o dólar também, e por aí vai. Eu sou meio assim com moeda digital estatal, mas eu também não sei o suficiente para Sim. virar e falar é muito bom ou é uma bosta, entendeu? Eu não tenho. Porque eu acredito que eu sou só bosta, eu sou só a porcaria do engenheiro de software, cara. Eu não sou economista, entendeu? Eu não sou, eu só sou esse cara. Então, não, sem blockchain bem. blockchain. Agora, o blockchain eu vou deixar para você explicar com mais calma, assim. Mas a gente até falou no episódio do Pix, né? Isso é importante. Que o Pix era o primeiro passo para um projeto que até 2025, 2023 a gente tenha o real digitalizado. E parte disso é a contribuição da tecnologia blockchain. Então, assim, agora a respeito do Bitcoin, a gente tem que voltar nas funções da moeda ali em cima, assim. E a moeda, qualquer moeda que seja, ela tem 3 funções. Então, é instrumento de troca, reserva de valor e unidade de conta. São esses 3 pontos que fazem uma moeda. Então, instrumento de troca é você poder trocar ela por qualquer objeto. Isso já é uma função que o Bitcoin já cumpre há muito tempo. Muitas pessoas compram objetos com Bitcoin e vendem objetos e recebem Bitcoin em troca. Isso aí é fácil. Para ser reserva de valor, ele precisa de um ponto muito importante, que é a volatilidade. Ele não pode ser uma moeda muito volátil. E esse é um dos grandes problemas do Bitcoin. Então, o Bitcoin tem volatilidade de 30% a 40% na semana. Então, muita gente, há 2, 3 meses atrás, estava $62 mil, muita gente entrou comprado. Semana passada caiu 50%, cara. Eu espero que essa pessoa tenha diversificado. Isso é um ponto importante também de investimento, para você que está aí querendo investir. Diversificação é muito importante, porque ela mitiga o risco. Então, quem investiu 100% do seu capital no Bitcoin, estrepou. Então é isso. Então eu acho que o Bitcoin hoje está mais para uma commodity, assim como o ouro, do que mais próximo de ser uma moeda realmente. Pode falar, Bianca. Falando em ouro, o ex-secretário do Tesouro, Larry Summers, ele soltou eu acho que uma entrevista dele, ele estava falando que ele vê o Bitcoin como o novo ouro digital. Então, assim, só tomar cuidado mesmo com isso. Agora, falando da China, eu estive acompanhando, né, essa semana, e até um mês atrás saíram 4 notícias importantes sobre a China e o Bitcoin, que na verdade foi assim. A primeira foi o colapso da usina, né, lá de carvão, que só nesse dia o Bitcoin caiu 10%. A outra foi a Agenda 2030, né, como eles têm um compromisso em reduzir muito isso daí, eles criaram um alerta, né, eles só falaram para a população tomar cuidado, e nisso também o Bitcoin despencou. A outra foi as instituições financeiras, né, o presidente da China, ele soltou uma, quer ver? Vou até puxar aqui. Ele restringiu as instituições financeiras de transacionar com Bitcoin. Então, na verdade, assim, eu não vejo que eles são contra o digital, contra a moeda digital, mas eles são contra as moedas descentralizadas, porque se não fosse por isso, eles não estariam criando a deles mesmos, né? Mas como eles são um pouco mais totalitários nesse sentido, faz muito sentido eles dificultarem essas transações. Eu acho que eles estão fazendo, mas isso aí é muito achismo meu, né, cara? Acho que eles estão fazendo isso aí porque eles estão com medo de ficar muito dependentes. Tem dados, você? Ah, cara, não tenho dado não, cara. Pô, então quer dizer que eu não posso falar o que eu penso, mais? Quer dizer que eu não posso falar o que eu penso? Que você tá falando. Ou seja, o meu achismo é baseado absoluta em observação, vamos botar assim. Observação, Minha percepção, porque eu não tenho os dados, né? Se eu não tenho os dados, eu não posso falar, mas tudo bem. Mas na minha percepção, eu tenho a sensação de que a China ela está fazendo isso para não ficar extremamente dependente do Bitcoin, porque o Bitcoin ele é muito volátil. Por ele ser muito volátil, a sua reserva ela pode valer 1 bilhão e amanhã pode valer 10 centavos. Vamos botar desse jeito. E eles conseguem controlar muito isso, porque como 65% do hash rate é da China, então, assim, eles conseguem controlar muito essas moedas. Mas realmente é muito
Só um ponto, né? Sim, hoje a China é um player disso. A maior parte da mineração aí do Bitcoin fica na China, né, no mundo. Então, esses foram os pontos, alguns dos pontos aí da queda aí na minha opinião também, na minha visão aí, da queda do Bitcoin. Mas não só isso, eu vejo que economias pelo mundo inteiro aí está passando por essa transição, não só uma revolução no mercado financeiro, mas também monetária. As maiores economias dos países aí estão com índice de endividamento elevadíssimo, e tem essa nova teoria da monetária moderna, aí, a MMT, aí, também, que eu acho que ela está vindo com uma promessa aí de solução para essas economias, aí, entre aspas, passando por esses problemas de endividamento, né? Mas a questão do Bitcoin, eu acho interessante que está muito radical o argumento. Uma hora, uns dizem que realmente ele não vale nada, outros dizem que sim, ele vale muito e vale isso que estão sendo transacionado aí entre as pessoas. Está muito no começo, né? Justamente, se a gente for observar de fato, qualquer commodity, ela leva um certo período, ela leva um tempo para ela poder ser, sim, conversível, ser transacionado em larga escala. Rapidinho, Douglas, você está me dizendo que toda commodity ela é instável? O valor é isso? Assim, eu vou dizer assim, em relação ao Bitcoin, sim, isso? cara. Entendi. Isso, a gente pode, assim, de fato, poder afirmar em relação ao Bitcoin, por ser um ativo, se é que a gente pode dizer que ele de fato é um ativo no momento. Ele foi considerado um ativo pela Goldman Sachs. Eles soltaram uma matéria dizendo que o Bitcoin é oficialmente uma nova classe de ativo. Então, é o que eu estou falando. Agora, assim, o ponto lógico que eu quero chegar é se ele pode vir se tornar a moeda transitória aí no mundo inteiro, por exemplo. Ela vir se tornar a moeda real, por exemplo. Esse é o ponto. Talvez esse seja uma pergunta a ser mais debatida entre as pessoas e que eu não estou vendo no momento. Há aqueles fanáticos pelo ativo, criptoativo, e há aqueles que os criticam de uma tal forma que não, isso daí não faz sentido algum. Então, eu acho que não é bem por aí. Nem a gente o time que critica o time que critica o Bitcoin, ele é muito forte. Warren Buffett, Paul Krugman, Gustavo Franco aqui no Brasil, Luiz Barsi. Cara, vamos botar assim, esquece essa galera. Nassim Taleb, vambora. O time que fala que o Bitcoin o time aí é meio pesado. Pirâmide não é qualquer timinho, né? Se você pegar o Warren Buffett e botar com essa galera numa live, cai a internet, irmão. De tão pesado que essa galera. Cai a internet, irmão. Aí vai a zero, realmente. Eu concordo, Matheus, com esse teu ponto de vista, concordo de verdade, faz sentido, embora, como disse, é algo novo, é uma tecnologia nova, é um novo método de transação, um meio de pagamento, de comercializar. A blockchain, a moeda, tudo é muito novo, né? Quando eu falo de Bitcoin, majoritariamente, eu quero falar mais da tecnologia por trás dela do que a própria moeda em si, o próprio Bitcoin em si. Sim. Aí eu concordo com você 100%, porque a tecnologia blockchain é sensacional. E hoje, a gente está numa era que a gente está falando de tecnologia 5G, só que a gente já está para entrar numa tecnologia quântica. Então, assim, coisa que a gente ainda não tem, a tecnologia quântica a força computacional que nós temos hoje, ela é muito limitada ainda, em termos quantitativos. Se a gente conseguir transformar essa força computacional de uma escala sem tamanho, eu acredito que a gente vai conseguir entrar em uma nova era de tecnologia e que vão surgir novos métodos de transações financeiras, etc., melhorar o nosso meio social, ciclo econômico social.
Tá entendendo? Então, assim, eu não gosto, eu não vejo assim, por que eu vou condenar o Bitcoin em si? Outro ponto que eu gosto de falar quando eu menciono o Bitcoin é que é uma rede descentralizada. A Bianca fez uma observação sensacional. Ou seja, ninguém ali, nenhuma força burocrática, estatal, privada tem o poder sobre ela. Então, assim, é fato isso, é notório, que sim, governo no mundo inteiro vai ter sim um certo receio com essa moeda. Imagina, em uma escala assim tamanha, as pessoas começarem a utilizar desse criptoativo, por exemplo. Hoje nós já temos sociedades que fogem de governos autoritários, corruptos, utilizando já o Bitcoin. Então, assim, a gente tem que pensar dessa forma. Então, por que ela ainda não veio se tornar ainda aí uma moeda aí principal pelo mundo? Eu acredito que ainda é cedo. Ela ainda está sendo testada, está sendo avaliada pelos tomadores de decisões aí, os agentes aí do poder, vamos dizer assim, né? E também aquelas fora da fronteira, que somos nós, estão mais afastados, que a gente acaba sendo adepto ao ativo, né? O criptoativo, acaba se simpatizando pelo ativo e acaba aderindo também. Então, eu acho que é tudo questão de tempo. Quanto tempo tem o Bitcoin? Acho que, se não me engano, foi em 2007, 2008, 2009, entendeu? Ou seja, agora Elon Musk queria criar um conselho de boas práticas de mineração do Bitcoin. Eu não vejo isso com bons olhos. Me desculpa quem senhor vai dizer, mas o que Elon Musk conhece sobre Bitcoin? Então, assim... O Elon Musk é meio fanfarrão, né? Então, o Elon Musk, bom. O Elon Musk, ele é o nosso Tony Stark, né, irmão? Não, eu gosto bastante, bato pau para ele. Só um ponto do Elon Musk, o Michael Burry, que no filme A Grande Aposta, interpretado pelo Christian Bale, entrou vendido contra a Tesla mês passado e já está lucrando mais de 20%, só esse detalhe. Sim. Embora assim, o ticket dele estava bem caro, a premiação ali para você entrar numa put ali, né? Numa opção ali da Tesla estava bem caro, não era para qualquer um de fato, e ele entrou firme e realmente já está assim, cara, isso é uma outra pauta, eu acho que é um outro tema que a gente pode vir sim trabalhar. Mas o ponto é que eu, como disse, assim, gosto bastante do Elon Musk, bato palma para ele por grandes... Ele moveu toda uma indústria automobilística pelo mundo inteiro. Há algumas críticas, assim, mas, cara, quem é que não vai sofrer crítica dentro que você tenta mover todo um mercado, dentro das suas ambições? Então, assim, isso é comum. Pode falar. Só um ponto aproveitando para falar do Elon Musk, é bom lembrar que, tipo assim, tudo que tá no começo é muito manipulável, né? Então, a gente teve o episódio dele que ele fez subir e, ao mesmo tempo, ele fez descer, né? Então, assim, galera tem que tomar muito cuidado. Ele fez subir aí, lembrando... ele fez subir com o tweet e fez cair com uma participação no Saturday Night Live. Loucura. Agora ele está se juntando com o Michael Saylor para criar uma associação, né, de mineradores e tudo mais, para agenda e o progresso ambiental. Essa questão do Bitcoin aí, a questão que está sendo discutida para você ver. Antes veneravam-se o Bitcoin, agora está falando que ele é um grande poluidor aí da atmosfera e etc, entendeu? Mas também não falam sobre as placas fotovoltaicas também, que ocupa bastante espaço e deixa lixos e lixos aí de painéis espalhados. Então, assim, tudo é muito controverso. Então, não dá para a gente se fincar, de fato, um argumento ali, do jeito que eles estão querendo colocar e a gente querer engolir, sabe? Eu acho que não é bem assim. Então, por exemplo, a Kate Wood, que é CEO da ARK Invest, que é um grande fundo lá dos Estados Unidos, falou que o Bitcoin vai atingir $500 mil. E o argumento dela para ela afirmar isso é que o Bitcoin vai começar a passar a fazer mineração com energia renovável. Só que, como a gente falou, até o Douglas acabou de falar, concordo perfeitamente, como a gente falou em outros episódios, quando a gente for ver na vida real, a energia renovável, ela não é tão barata assim, ela é muito cara,
o custo por quilowatt produzido é muito caro e ela também não é tão limpa assim, né? Então, quanto tempo leva para uma placa fotovoltaica se degradar no meio ambiente? Quanto tempo leva para uma pá de uma hélice lá da usina eólica se degradar no meio ambiente? Então, a energia renovável ela não é tão eficiente assim, ela é cara e ela não é tão limpa assim. Então, eu acho que apostar em $500 mil no Bitcoin com essa energia renovável, eu acho que é um pouco perigoso. Então, Mesmo talvez... porque, Matheus, é diferente o conceito de energia limpa com energia renovável, né, cara? São duas coisas diferentes. O Brasil, ele é o pioneiro, como a gente falou no outro bloco, ele é o pioneiro em energia limpa, mas é muito pobre em energia renovável. Então, sim. Mas normalmente eles vendem como se fosse a mesma coisa, né? Deixa essa situação confusa. E não só, realmente não é. Energia limpa, por você ver, a energia nuclear, as usinas nucleares são a energia mais limpa que existe. Exatamente. E o a mais pessoal tem barata. receio. O pessoal tem receio. Sabe? Cara, por mim tinha que ter usina de energia nuclear no mundo inteiro, cara. Eu acho fantástico. Mas falam que é mais segura. É mais Esse é o segura. problema. É mais seguro. Então... O problema é quando dá ruim. Entende? Quando dá ruim, dá muito ruim. Então o pessoal fica nessa dualidade aí. Porque, por exemplo, o Japão, a energia do Japão, ela é, cara, se eu não me engano, 90% ela é energia atômica. Por quê? Porque o Japão é uma ilha desse tamanho, cara. Não, eu não vou nem dizer isso. A Coreia do Sul é a mesma coisa. Mas olha só, vamos ao ponto. Qual foi o último acidente aí, desastre que nós tivemos sobre isso? Fukushima. Não, mas aí não foi pelo problema dele... Você quer falar sobre Chernobyl, é isso? Você quer falar sobre Chernobyl? Não é nem esse... Também, mas não é nem esse ponto. A questão é termo de responsabilidade. Ah, sim. Foi um desastre natural ou foi por um erro de fator humano? Erro humano. Então, ponto. Esse já morre o assunto. Porque se a gente for botar em classe aí de uma escala, nós já tivemos diversos problemas por essa metodologia. Ok, concordaria. Mas como não é, gente? O Fukushima foi por um desastre natural. Não foi por um fator humano. Tá me entendendo? Então, o ponto é esse. Eu gosto de debater os assuntos dessa forma. Porque aí a gente vai ter clareza se de fato o negócio... Se a gente vai realmente condenar a metodologia ou não. E de que forma que a gente vai condenar. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que ligar. Entendeu? Entre outras fontes de energia, o Brasil é campeão. Hoje tem bacias hidrográficas para dar e vender o Brasil, entendeu? Ser campeão disso também. Enfim, eu acho que em questão de natural, eu acho que o Brasil é incontestável com qualquer país, tanto da sua riqueza aí, natural, rios, cachoeirinhas, bacias hidrográficas, cabeceiras, enfim, a nossa Amazônia, apesar de alguns aí querem se apropriar e o pessoal ainda fica batendo palma, eu acho isso inadmissível, mas enfim... Então, eu acho que esse é o ponto, galera. Eu acho que é bem... Senão a gente acaba saindo da pauta aqui, o Bitcoin. Sim. Como é que eu, como TI, vejo o Bitcoin? Primeiro, eu como TI, eu vejo o Bitcoin, ele, como o Matheus falou, ele trouxe muita tecnologia. O blockchain, o que é o blockchain? Eu vou trocar em miúdos porque o blockchain é um conceito muito amplo. Tá? Muito grande e é um negócio que ele revolucionou. Por quê? Ele consegue dar rastreabilidade a transações. Então, o pessoal usa blockchain para dar rastreabilidade às transações que não eram rastreáveis há um tempo atrás. Então, você tem entre aspas, assim, casas de câmbio virtual, no qual você consegue transacionar o blockchain, o Bitcoin, e você tem como saber para onde o dinheiro foi, de onde o dinheiro veio e por aí vai. Tá? Isso é um ponto, né, Will? Porque se eles não usarem isso de forma diligente, pode se tornar um problema Exatamente. Esse rastreamento, né? Exatamente. Você consegue, você tem essa origem e, cara, você consegue rastrear a origem da parada. O que acontece? Você dá mais segurança, né, cara? Sim. Patente. Você dá profissionalismo ao processo. Você não deixa o processo como fundo de quintal. Por que o pessoal tá dando dor de cabeça com relação à questão ambiental com o Bitcoin? Não adianta você pegar um computador. Vou dar um exemplo. Aqueles 50 computadores que o TSE
Isso, o TSE comprou para poder fazer o processamento das eleições. São 50 servidores Oracle, que aquilo ali custou quase 3 ou 4 milhões. Então era papo de 50 mil, 60 mil, 40 mil, nessa base assim, são supercomputadores. Se você pegar um supercomputador e eu pegar o meu celular para minerar Bitcoin, os dois vão fazer no mesmo tempo, porque não adianta eu ter um puta de um computador para minerar Bitcoin. Eu tenho que ter N computadores para minerar Bitcoin. Então você tem algumas fazendas, eles chamam de Bitcoin Farm. Você tem fazendas de Bitcoin com não sei quantos computadores. Eu já vi, cara, um galpão, um cara alugou um galpão lá em São Paulo só para fazer isso. O galpão deve ter 300 computadores encaixados em gaveta para minerar Bitcoin, cara. Você tem vários negócios no Instagram, você vê muito isso. O cara tem 40 celulares assim numa parede, e aqui não é uma parede no caso, mas enfim, o cara tem 50 celulares numa parede e cada celular tá minerando Bitcoin pro cara, saca? Então, o problema é justamente isso. Outro problema que gerou o preço do HD, o preço do disco rígido. Ele subiu 60%. Justamente. Caraca, eu fui. Cara, isso foi um absurdo. Mas por quê? Surreal. Porque você está comprando muito, cara. Você tem que comprar. E o preço do SSD, ó, despencou. Os dois são basicamente a mesma coisa. Os dois são para a mesma finalidade. Mas são tecnologias muito distintas, assim. Então, essa dor de cabeça... Pode falar. Isso é legal dentro do assunto econômico, essas distorções, e até chega a ser até gritante e discrepante. Normalmente, quando, por exemplo, só uma analogia, você vai comprar uma lata de tinta, você automaticamente acaba levando um pincel, por exemplo. Então, querendo ou não, ali, você vai ter ali ceteris paribus, né? Tudo mais constante, acaba elevando o preço igual. Então, assim, é basicamente isso, só que está acontecendo o inverso, sendo que tinha para a mesma funcionalidade praticamente, não está acontecendo, um sobe, o outro está caindo. O SSD, porque que a gente chama de solid alguma coisa disk, né? Porque eu não tenho SSD aqui, então... Mas ele é tipo um bloco que ele armazena dados, é a mesma ideia do HD, a mesma coisa, só que ele é infinitamente mais rápido, só que ele tem menos capacidade. Você não vai ter um SSD de 1 tera com preço acessível, entende? Talvez você tenha um SSD na China, mas aqui no Brasil, cara, de 1 tera você não tem, cara. Então você tem baixo armazenamento. Como é que você usa o SSD no computador? Normalmente você usa ele para você botar o Windows e o HD, o hard disk, para você botar os seus arquivos. Por quê? Ele inicializa o Windows em 4, 5 segundos. É a mesma tecnologia também que eles estão usando agora no PlayStation 5 e no novo Xbox, tá? Para poder ter troca de dados mais rápida. Então, são os problemas que o Bitcoin estão gerando. Bitcoin, entre aspas, né? A mineração do Bitcoin está gerando esse problema ambiental. Desenfreada. Isso. E eu acho muita hipocrisia um cara que ficou milionário com o Bitcoin, comprou Bitcoin, não sei o que e tal. Não, vamos lutar contra o impacto ambiental que o Bitcoin traz. Meu irmão, para de minerar que você não vai ter mais impacto, cara. É isso. Beleza? Pô, cara, você tá de brincadeira comigo, cara. Isso, eu, como TI, quando eu ouço isso, cara, eu tenho um infarto, morro e volto. Porque ele quer ter o monopólio da força, meio que da força, né? Só ele poder cara, eu tô jogando pra galera, irmão. Eu tô jogando pra galera, cara. Eu chego e falo assim, pô, isso aqui vai virar um corte, cara. Eu tô até vendo, o Will Pistola. Mas vamos lá. Faz aí o Will Pistola. Cara, eu como TI, eu acho o cúmulo do absurdo o cara chegar e falar assim, eu vou combater o pessoal o impacto ambiental do Bitcoin. Aí você olha lá, o cara tem 1 milhão de computadores dele, sabe? Ele que patrocinou a alta, né? Ele que patrocinou a alta, cara. Ele patrocina a alta, ele deve ter um Bitcoin Farm gigantesco lá. Ele tem um monte de coisa e quer virar para mim e falar que eu vou combater. Eu vou combater o impacto ambiental do Bitcoin. Mas me poupa, irmão. Para. E essas fazendas aí, a gente falando assim, talvez as pessoas também não tenham a tamanha proporção dessa fazenda. De fato, é uma fazenda, gente. É uma fazenda, espaços gigantescos. É um galpão. Imagina, você que já foi no Leroy Merlin, imagina a granja onde tu vai fazer pintinhos. A granja. Uma granja não, Antônio.
Você Não, tem... imagina uma grande, você ali cheio de computadores. Cara, Entendeu? não, É eu vou isso. dar um exemplo aqui pra gente poder fechar o bloco. Imagina Leroy Merlin. Já viu Leroy Merlin? Não tem Leroy Merlin pequena. Igual que não tem o Walmart do tamanho do mercadinho. Imagina aquilo ali com várias prateleiras até o teto, com corredores assim gigantes, passando cabo pelo chão, onde cada espaço de mais ou menos 30 a 40 centímetros é um mini servidor que está processando Bitcoin, que está minerando Bitcoin. Então, você vai começar a ter uma ideia do impacto ambiental daquilo. Aquilo ali tem que ficar resfriado a pelo menos 8 graus Celsius para não queimar nada ali. É a temperatura de um servidor mesmo. Então, para você manter aquilo ali é caro, porque você tem que ter um puta de uma refrigeração. Energia elétrica. Você tem que ter um puta de energia elétrica. Aí você vai virar para mim e você vira e fala: ah, não, vamos combater. Meu irmão, acaba com a Bitcoin Farm que você combate, cara. Se você não for fazer isso, não é sério. Ponto. Pronto, acabou. Will, e tem toda acabou. Will, tem toda essa estrutura porque não sei se alguém sabe, assim, tipo, qualquer um pode minerar. Tem até um navegador hoje que se chama CryptoTab, que você consegue minerar Bitcoin. Uhum. Cara, na verdade, você consegue minerar várias... Só não é possível, né? Várias, tu vai botar várias... ali, mas... Não, você minera, só que, por exemplo, no meu notebook aqui, ele é bem velhinho, né? Então, o seu mineraria. O processador dele... Não, mas o seu minera, cara. O seu minera, ele vai levar o mesmo minera, tempo do Core i7. Sim, só que não compensa minerar, porque ele vai minerar 0,0001 Bitcoin. A questão é que o tempo que você vai minerar... A velocidade é a mesma. Não, o tempo é o mesmo, irmão. O tempo é o mesmo. Não é isso que eu quero botar, não. O tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo. Não é isso, não. Por exemplo, se eu tiver um notebook top com como é que é? Um processador fudido e um processador velho, eles mineram ao mesmo tempo, na mesma velocidade. Mas, Matheus... Eu achei que, quem tivesse o processador mais rápido, processaria mais... Vamos saber, isso aí eu não sabia, não. O ponto é, o tempo que você está minerando e o tempo que você vai conseguir achar um Bitcoin ali, será que vai suprir o teu gasto, a tua despesa? Nesse ponto que eu quero dizer. Sim, exatamente. Por isso que a pessoa física ali dentro da casa dela não compensa ela minerar, porque o que ela vai gastar de energia elétrica, ela tem que diversificar a forma como ela minera, porque aí, cara, você pega esse 0,001 e multiplica por 400 mil, entendeu? Por 500 mil computadorzinhos pequenos fazendo isso, ou então por 40 celulares na parede, por aí vale a pena. Sim. Gente, só para a gente fechar o bloco, eu queria recomendar o livro Bitcoin, a moeda na era digital, do Fernando Urich. Você que conhece o Fernando... Sensacional esse livro. O Fernando, ele é um economista e ele é também conselheiro do Mises, do Instituto Mises, tá? O link está aqui embaixo na postagem do YouTube, tá bom? E você, como eu já falei lá no começo, você comprando pelos nossos links, vocês ajudam a manter o Conecta no ar. Vamos virar a mesa, gente? Eu ia falar senhores, vai estar a senhorita na mesa. Vamos virar a mesa, gente? Bora lá. Bora. Pessoal, muito obrigado, você que ficou até aqui com a gente. Estamos encerrando mais um Conecta Economia e eu quero agradecer a mesa que foi fantástica. Desculpe o meu acesso de fúria, mas, cara, quando me vem esse tipo de hipocrisia, eu não aguento, tá bom? Douglas, obrigado, cara. Imagina, eu que agradeço primeiramente a Bianca aí por ter aceitado participar aí, a primeira pessoa aí também, mulher, poder participar conosco, dividir aí nosso espaço. Espero que tenha gostado você, Bianca, aí, de ter participado com a gente, ter compartilhado esse conteúdo, essa informação. Espero que você volte mais também outras vezes. Você, ouvinte, também, agradeço aí ter sustentado toda essa nossa conversa amigável, com nossa convidada também, que você possa permanecer conosco. E é isso. Obrigado, Douglas. Bianca, muito obrigado por você ter ficado com a gente aqui. Sua participação foi ótima, acrescentou muito, tá? Muito obrigado. Deixa um recado aí para a galera. Não, eu queria agradecer vocês pela oportunidade, por ter conhecido vocês também e poder compartilhar o pouco conhecimento, né, que a gente tem ainda. Mas queria agradecer também aos ouvintes, Matheus, Douglas,
e que a gente possa estar somando mais vezes aí também. Claro, você, se Deus quiser, você vai ser figura recorrente aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Valeu demais. É muito importante que o Douglas falou realmente, primeira convidada e primeira mulher, né? Isso! É Aí, ó. uma honra. Aí, ó. Porque cara, não tem tabu. Não tem graças a Deus, a economia, a gente tem a cabeça muito aberta e não tem tabu, cara. Não, Verdade. muito legal, muito legal. Você foi um acréscimo muito, muito bom aqui pra gente. Te agradeço demais. Legal, obrigadão. Matheus, muito obrigado, meu irmão. Opa, eu queria agradecer a Bianca primeiro, agradecer o convite, ela ter aceitado o nosso convite, agradecer a participação, ao tempo disponível, a gente sabe que é difícil nessa correria. E com certeza, figura recorrente aqui, vai participar mais vezes aqui do podcast. Queria agradecer ao Douglas também, agradecer ao Will, agradecer a nossa audiência e lembrar para seguir a gente nas redes sociais, @Conecta Economia. Agora a gente está postando os cortes aí e vai ficar muito bacana. E é isso aí, galera. Obrigado. Você que foi com a gente aqui até o final, muito obrigado. Lembrando que os links das matérias estão aqui embaixo. O link de afiliado da Amazon está aqui embaixo. O livro que a gente recomendou do Fernando Urich também está aqui embaixo. Você comprando pelo link, você ajuda muito a gente. E a gente consegue profissionalizar mais isso aqui, quem sabe? Conseguir ser que isso seja semanal e presencial. Não sei. Eu acho que vale sonhar. Mas, ó, muito obrigado. Vocês são o motivo da gente tá fazendo isso aqui. Ensinar, instruir, direcionar e, cara, ajudar e transformar a economia, que é um assunto complicado, em algo simples e do cotidiano para mim e para você, tá bom? Fica com a gente, nossas redes sociais, como o Matheus falou, Conecta Economia no Instagram, Conecta Economia no LinkedIn. Você que está aqui com a gente desde o Spotify, que a gente começou no Spotify, cara, você é a resistência. Muito obrigado também. E permaneçam com a gente, porque economia é um assunto para mim e para você. Até a próxima, pessoal.